Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês vários fatos relevantes que saíram nos últimos dias. Então, se você é novo no canal, já chega deixando seu like, se inscreve aí no canal, ajuda o canal a crescer. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, o primeiro fato relevante é do RZTR-11, Fundo de Terras Agrícolas. O fundo celebrou com a Cedro Agropec e a Agropec 5 um contrato de parceria para exploração dos imóveis objetos das matrículas listadas abaixo. A primeira matrícula é a de 12.358. Ela consta com 1.900 hectares de área total, sendo 907 hectares de lavoura de café, já formadas e irrigadas via gotejamento. A segunda matrícula é a 20.089. Ela consta com 1.000 hectares de área total, sem exploração e em fase inicial de desenvolvimento, podendo chegar a 550 hectares de área plantada. Com relação à estrutura, ela foi montada por meio de um compromisso de compra e venda de imóveis e um contrato de gestão de imóvel rural, que formaliza um modelo em que o fundo poderá se tornar titular dos imóveis após o fim da parceria. O Grupo Cedro, por sua vez, continua responsável pela gestão, manutenção e condução das atividades operacionais, cabendo ao fundo a responsabilidade pelo custeio da produção. Então, é basicamente assim que vai proceder essa parceria. O valor total da transação será liquidado por meio de estrutura de pagamento híbrida, que combina o desembolso financeiro descontados da produção de café da fazenda. A primeira parcela, que é o sinal, vai ser no valor de 71 milhões e foi pago em moeda nacional na data de ontem, dia 16, após a assinatura do contrato. A assunção de dívida, uma parcela estimada de 68 milhões será considerada quitada com a assunção pelo fundo da responsabilidade pelas cédulas de crédito bancários, os CCBs, existentes sobre os imóveis, com a anuência dos credores, como condição para a lavratura da escritura pública. As outras parcelas são em sacas de café. O pagamento restante será realizado em 3 parcelas. Aí aqui embaixo ele explica. A primeira parcela, com vencimento em 30 de setembro de 2026, ela corresponde a um valor de 50 mil sacas de café descontadas da produção da fazenda, que é estimada em 35 mil sacas na referida safra. Se confirmada a estimativa, restará ao fundo o pagamento de 15 mil sacas. Já na segunda parcela, com vencimento a 30 de setembro de 2027, o valor também corresponde a 50 mil sacas de café, só que descontada a produção de café da fazenda, que nesse caso já é estimada em 50 mil. Mas no caso aqui ficaria no 0 a 0, né? Porque eles estimam 50 mil também. Na terceira parcela, o vencimento é em 30 de setembro de 2028, só que o valor correspondente a ser pago seria de 10 mil sacas de café, descontando a produção estimada da fazenda de 50 mil sacas. Aí, sendo assim, o excedente da produção será revertido para o fundo na respectiva safra. Se ocorrer essa estimativa aqui, o fundo ele vai lucrar, no caso, com essa diferença aqui, né, que daria em torno de 40 mil sacas de café. Sendo assim, a gestão busca uma taxa interna de retorno, que é a TIR, acima de 25% de retorno ao longo dos próximos 5 anos de investimento. Bom, esse foi o fato relevante do RZTR com relação à aquisição desse imóvel. O próximo fato relevante é o do HGDS, Fundo de Shopping da Rede. Esse fato relevante ele vem em complemento do fato relevante que foi soltado no dia 13 de junho. Nesse caso aqui, para ele concluiu a venda, né, a alienação de 10% do shopping Jardim Sul. Esse shopping é localizado em São Paulo e foi por um valor de 63 milhões. O cap rate dessa transação está estimado em 7,7%. O adicional do preço da transação representa um valor de 5,9% superior ao valor do último laudo da avaliação do ativo. O ganho de capital gerado pela venda representa um lucro não recorrente de aproximadamente 3,6 milhões, o que equivale a 3 centavos por cota, impactando positivamente no resultado caixa do fundo em setembro.
Aí aqui ele fala um pouquinho do shopping, né? E a partir dessa posição, a Red iniciou um processo criterioso de busca por um novo parceiro que, além de assumir a gestão do empreendimento, também se torna coproprietário do imóvel, garantindo maior alinhamento de interesses. Após o processo competitivo, a empresa escolhida foi a Ancar, uma das maiores companhias no setor de shopping centers do Brasil, com mais de 50 anos de experiência e presença em mais de 20 empreendimentos. Então, eles venderam 10% do shopping e a Ancar vai assumir a gestão do imóvel, vai se tornar coproprietária do imóvel, junto com a Red, mas ela que vai administrar o imóvel, né? Vai fazer a gestão do imóvel. Eles vão fazer essa parceria, né? Aqui, no caso, o impacto no portfólio, além do ganho quantitativo mencionado anteriormente, a transação provocará um aumento de 1% na cota patrimonial do fundo. Aí, aqui embaixo, eles colocam, parte, no Jardim Sul, ele representa 17% do portfólio, né, do fundo, e aqui a Ancar passa a ter, no caso, agora, ser operadora de 17% do portfólio do HGBS, tem como operação agora e parceiro a Ancar. Bom, o fundo ele estava gerando nos últimos meses aí uma faixa de 14 centavos, né? 14 centavos por cota. Então, se agora ele vai, com essa venda, ele vai lucrar 3 centavos por cota, então, muito provavelmente ele vai conseguir manter essa faixa de distribuição que ele vem mantendo aí nos últimos meses, que é de 15 centavos. O próximo fato relevante aqui é do GGRC. Aqui, na presente data, o GGRC celebrou o instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel, o Fundo Imobiliário de Investimento, o DIV Properties, Fundo de Investimento Imobiliário, no caso é o vendedor, visando a aquisição do imóvel localizado na rodovia Hermênio Oliveira Penteado, da cidade de Indaiatuba, São Paulo. O imóvel é o Greenhouse, pelo valor de 43 milhões de reais. A forma de pagamento, a primeira parcela de 34 milhões e 800 mil, que vai ser paga aqui mediante a compensação de crédito, né, com as cotas da décima emissão, e a segunda parcela é de 8 milhões e 200 mil, vão ser divididas em duas parcelas iguais e reajustáveis, com vencimentos em 20 de novembro de 2025 e 20 de dezembro de 2025. O imóvel Greenhouse ele é composto pelos galpões logísticos, bloco B, C, D, E e G, integrantes do condomínio especial Greenhouse, com 35.934 metros quadrados de terreno e 20.108 metros quadrados de área bruta locável. O imóvel Greenhouse ele encontra-se locado a outdoor, importação e exportação. O valor atual do aluguel é de R$ 406.514,74. E apenas para fins de projeção, o aluguel representará aproximadamente menos aqui de um centavo por cota. E esse cap rate projetado para o primeiro ano da operação é de cerca de 11,35%. Aqui a foto do imóvel, né? Aqui na vista, no mapa, a gente pode ver que ele fica próximo aqui do aeroporto e da rodovia Bandeirantes, né? Então, mais uma aquisição aí feita pelo GGRC. O próximo fato relevante também é do GGRC. Ele informa aqui que durante o primeiro período de subscrição foram subscritas e integralizadas 19 milhões de cotas, né? Perfazendo um montante total de 213 milhões. Assim, a quantidade de cotas da décima emissão que permaneceram e serão distribuídas no segundo período de subscrição da oferta serão de mais 7 milhões de cotas. E aqui ele informa que o segundo período de subscrição de oferta será iniciado na data do dia 19 de setembro de 2025. Então, aqui ele deixa claro, o montante que foi adquirido da primeira etapa, né, e já informa que esse restante de 7 milhões vai ser iniciado nessa segunda etapa, que teve início dia 19 de setembro.
Então é isso, pessoal. Do GGRC foram esses dois fatos. O próximo fato relevante aqui é do TRXF11. Ele celebrou um compromisso de compra de um imóvel que é alocado ao Açaí Atacadista, na cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás. O fundo celebrou nesta data com o grupo R1 Engenharia a compra desse imóvel, que está alocado ao Açaí Atacadista. O tipo do contrato é do modelo atípico, e ele tem um prazo de vigência de 20 anos. O imóvel ele está em construção e quem está realizando a obra é a vendedora, no caso a R1 Engenharia. E ele tem previsão de conclusão e entrega da obra até dezembro de 2025. O valor total da aquisição do imóvel foi de 59 milhões, aos quais serão pagos da seguinte forma: a primeira parcela é com um sinal de pagamento no valor de 8 milhões e 8 milhões a ser pago em moeda corrente na data da assinatura do contrato, né? E o saldo, 51 milhões, mediante cumprimento de algumas condições precedentes e previstas no contrato, em parcelas equivalentes à evolução da obra do imóvel e após devida formalização pela vendedora em favor do fundo, de garantias que assegure a conclusão e entrega da obra do açaí atacadista. Então, a conclusão vai ficar dependendo da conclusão da obra. Bom, esse foi o fato relevante do TRXF, mais uma aquisição aí, mais uma loja do açaí atacadista. E o próximo fato relevante é do Gari. Vamos aumentar um pouquinho aqui. O próximo fato relevante aqui é do Gari 11. Em continuidade ao fato relevante divulgado no dia 8 de setembro, o fundo lavrou na última sexta-feira a escritura de compra e venda, concluindo a liquidação da transação e o cumprimento das obrigações previstas no contrato de compra e venda, celebrado anteriormente. Então, ele informa aqui que ele concluiu a compra. Bom, pessoal, aqui o fato relevante, ele explica os fundamentos da operação, né? Foram duas lojas da Desco Atacado que o fundo adquiriu. A Desco é um player relevante e em expansão no varejo do Sul. Duas lojas locadas a Desco Atacado, rede tradicional e em crescimento contínuo. Presença com 17 unidades em cidades estratégicas da região, uma marca fundada em 1955, consolidada e em expansão acelerada no Rio Grande do Sul. É a quarta maior varejista do Rio Grande do Sul. Com relação à diversificação e reposição do portfólio do fundo, ele ressalta a expansão geográfica em região estratégica, o reforço da presença do fundo em renda urbana e o reforço na estratégia de reposição dos ativos recentemente desinvestidos. O fundo teve aquela venda dos 10 imóveis lá para o fundo da XP, né, as 10 lojas. Então, agora ele repõe com a aquisição dessas duas lojas aí da Desco. A estrutura financeira e a geração do valor, ele cita aqui que a aquisição realizada sem alavancagem, parte do pagamento vai ser realizado com cotas do fundo, um cap rate da operação de 10,2%, acima das últimas transações do mercado. Os contratos são de longo prazo e a alocação de contrato atípico. Aqui ele mostra a descrição das lojas, né? A primeira loja aqui é a Alvorada, com 7.342 metros quadrados de área. O término do contrato vai ser em agosto de 2037, contrato atípico, 100% do valor remanescente até o fim do contrato é a multa. Aqui o outro imóvel é a Charqueadas, tem 4.700 metros quadrados. O contrato ele tem o término em outubro de 2034, também na forma típica, e 100% do valor remanescente até o fim do contrato também é a multa.
Então, o fundo adquire duas lojas da Desco, uma tremenda bola dentro aí do fundo, né? A aquisição dessas duas lojas. Agora o fundo passa a deter mais um inquilino no seu portfólio, o que é muito bom para a diversificação. Bom, pessoal, esses foram aí alguns fatos relevantes que saíram aí nos últimos dias, né? A gente pôde ver fatos relevantes do RZTR, do TRXF, do GGRC, do HGBS e do GARE11. Então, eu espero que vocês tenham gostado e se chegou até aqui, te pedir aí que deixe seu like, a sua inscrição para ajudar o canal a poder crescer e a gente se vê numa próxima, pessoal. Um abraço.